Lucas capítulo 8, verso 22. Eu me lembro quando a gente abriu a igreja. E hoje, graças a Deus, tem equipe para tudo, né? Mas quando a gente abriu a igreja, eu morava em Tapetinga, enquanto você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Eu morava em Tapetinga e o Wendel me pegava no gancho. Eu trabalhava como enfermeiro lá na Secretaria de Saúde. Aí o ônibus parava ali no gancho, o Wendel me pegava no gancho, 8 horas, me levava para a casa da minha mãe. Chegava lá, já tinha um povo na garagem esperando a gente. E aí a gente pregava, cantava, orava, fazia tudo. Terminava o culto, 10 horas da noite, eu pegava o último ônibus para Itapetinga, 11 horas da noite. Chegava 1 hora da manhã, já da sexta-feira, e no outro dia estava lá trabalhando na Secretaria de Saúde. Era pau viola. Mas foi desse jeito que a gente começou essa igreja e o Senhor foi dando graça. E eu quero dizer uma coisa, nada que você faz para Deus hoje é em vão. Deus não fica devendo nada para... Deus é fiel, irmão. Nenhum esforço, nenhuma lágrima derramada, nenhum suor é em vão. Quero ler com você Lucas 8, verso 22, que diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade, um vento largo, correndo eles perigo de sucobrar. Chegando-se a ele, despertaram-se, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertaram Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Então lhe disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e eles os obedecem? Glória a Deus. Deixa eu compartilhar algo dos irmãos hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Queridos do Senhor, essa história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas a Bíblia ela se renova todos os dias e todo dia Deus tem algo novo através da revelação da sua palavra. E esse texto é o texto onde Jesus está atravessando o lago, ou o mar da Galileia conhecido, e é bem grande, enorme esse lago, ao ponto de ser chamado como mar. E aqueles discípulos estavam acostumados com a travessia, eles eram pescadores, lembram disso? A maioria dos discípulos eram. Se uma coisa que eles entendiam era o quê? Atravessar, andar de barco. Talvez andar de bicicleta não fosse o forte de Pedro, mas andar de barco, meu Deus do céu, para Pedro era mais fácil que andar de bicicleta. Pedro, João, os discípulos de Jesus estavam adaptados a travessias. E é interessante que na proposta do texto eles falam assim: e eles vão atravessar para o outro lado. Qual é a intenção da travessia? Colocar do outro lado. Irmão, você já prestou que na vida a gente sempre está atravessando alguma coisa para chegar em algum lugar? Porque, amados irmãos, se uma coisa que a gente precisa ter nessa vida é rumo, propósito e intenção. Diga comigo nesta manhã assim: Deus trabalha com intenções e propósitos. Você já descobriu qual que Deus quer para a sua vida? Qual a intenção de Deus na sua vida? E qual o propósito de Deus através da sua vida? Ele não vai, ninguém entra num ônibus, eu já vi acontecer isso aqui em Conquista. Você entra no coletivo e fala assim: não, eu vou ficar rodando a cidade. Já teve isso, irmão? Entrei, não pastor, eu entrei só para ficar rodando. Geralmente, você não faz isso, você faz o quê? Olha, eu estou indo lá para a Patagônia, eu vou pegar o ônibus da Patagônia. Eu quero ir para o bairro Brasil, eu pego o ônibus do bairro. Ninguém entra no barco e fala assim: vamos ficar aqui à deriva no mar? Vamos ficar aqui, vamos para o canto, Ninguém faz isso. A gente pega uma embarcação para chegar em algum lugar. Deixa eu ministrar algo de Deus para a sua vida hoje, filho. O seu casamento precisa ter propósito, precisa ter intenções. Você não pode ficar igual um barco à deriva, né? Qual é o cardápio do dia? O que rolar a gente come. Não é assim, a gente tem o poder de escolher qual é o cardápio do dia. E aí o que é que você vai fazer hoje? Não sei, o que der a gente faz. Não é assim que começa a agenda de um dia. Quando você começa um dia, uma semana, você começa com intenções e
propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Intenções e propósitos são imprescindíveis para quem pega uma embarcação, para quem entra num casamento, para quem entra numa família, para quem entra numa empresa, para quem entra numa igreja. Tudo na vida precisa de intenções e propósito. Agora você quer ver melhorar o negócio? É porque quando os discípulos vão atravessar para chegar do outro lado, quem entra na embarcação com eles? Quem entra na embarcação com eles? Então diga para essa pessoa linda do seu lado, coloque Jesus nas intenções e propósitos do seu coração. Traga Jesus para o teu sonho. Traga Jesus para sonhar junto com você. Oh, meu amado irmão, presta bem atenção, os discípulos não eram qualquer um, os discípulos eram especialistas em alto mar. Os discípulos eram especialistas em navegação, mas mesmo sendo especialistas, eles tinham naquela embarcação a presença de... Você pode ser o bom, mas não se garanta, coloca Jesus na embarcação. Você pode saber fazer, mas convida Jesus para entrar no barco. Você pode até saber já de cor e salteado o que vai acontecer, mas traga Jesus para dentro da sua embarcação. Sabe, não basta ter propósito na vida cristã, é preciso ter propósitos com Jesus. Aleluia! É preciso alinhar o propósito da vida da gente com Jesus. É preciso trazer Jesus para os sonhos. Sabe, tem uma frase que diz assim, que quem sonha sozinho, só sonha. Mas quem sonha a dois, faz sonhos virarem realidade. Você é convidado a sonhar com Deus, a sonhar os sonhos de Deus, a fazer as travessias da vida com Deus. E eu digo para você, irmãos, que há momentos na vida da gente que a única garantia que a gente tem é Deus. Deixa eu contar um testemunhozinho rápido para você. Eu me lembro que eu tinha 26 anos de idade quando eu recebi o convite para pastorear a minha primeira igreja. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu diria assim, menino, tu é doido. Mas eu não falei para mim mesmo, a minha mãe falou. Minha mãe não falou com essas palavras, mas a minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, tu vai assumir uma igreja sozinho, com 26 anos, numa cidade que tu nunca pisou o pé. E eu disse para minha mãe assim, mãe, o Senhor Jesus vai comigo. Era a única garantia que eu tinha, irmão. Sabe qual é a única garantia que eu tinha? O Senhor vai comigo. Irmão, algumas pessoas falam assim, mas você é corajoso. Não, não é corajoso. É porque eu confio no Deus que está comigo. Eu estou pelando de medo. Eu estou pelando de medo, eu estou inseguro, eu estou cheio de temores, mas a minha confiança está naquele que entrou no meu barco e na minha embarcação. Eu convidei ele para estar comigo, ele entrou comigo na embarcação. Irmãos, isso faz toda a diferença na vida da gente. Sabe, quando a gente comprou o terreno da igreja, e eu estava dando testemunho, é gostoso a gente falar do que Deus faz na vida da igreja, porque eu estava falando com ele esses dias na casa dele, que quando a gente foi comprar o terreno da igreja, o terreno era 1.600.000. Quando o homem falou o preço do terreno, a vontade foi levantar e ir embora. Onde é que uma igreja tem 1.600.000 para comprar um terreno, irmão? Não tem. Hein, Mamalena, a senhora que é corretora, você levanta e vai embora. E quando você vira para o tesoureiro e pergunta assim, quanto tem no caixa da igreja? Aí o tesoureiro responde para você assim, tem 34 mil, pastor. Ah, de 34 mil para 1.600.000? Irmão? Nada. Aí de repente o cara fala assim, ó, eu divido. Eu nem feliz fiquei. Se ele dividisse 1.600.000 em 10, eu não ia ter dinheiro nem para pagar a primeira parcela. Irmão, a vontade foi de sair dali. A vontade foi de levantar daquela banca de negociação e falar assim, rapaz, é o seguinte, isso aqui é muita areia para meu caminhão, esse mundo não é o meu, isso aqui não é para mim. A vontade foi de sair dali e dizendo assim, Senhor, mais uma vez eu fui humilhado, a igreja nunca vai ter um terreno no lugar desse. Essa foi a vontade. Aí de repente o cidadão olha e fala assim, eu divido em 80 vezes. Aí o outro cidadão que estava comigo falou assim, eu avalizo e assino pela igreja. Ô irmãos, eu vou ser sincero, quando essa igreja estiver pronta, vocês podem falar assim, se dependesse do pastor Henrique, não fazia não. Eu não tenho glória nenhuma. Foi Deus que entrou comigo naquela mesa de negociação.
Quando eu vi, eu saí com um contrato assinado de 2 milhões, Mamalino. E juízo na cabeça nenhum. Porque não tem juízo quem faz um negócio desse. Mas tem fé. Mas Deus está no barco. Mas Deus entra com você na mesa da negociação. Deus entra com você na banca da cirurgia. Deus entra com você na cadeira da universidade. Deus entra com você nos ambientes que Ele te colocar. Que quando a gente diz que Ele está no barco, irmão, que Ele entrou no barco, quer dizer, querido, que Ele diz assim: ei, Ele entrará e sairá com você. Ele andará com você. Sabe quantas mesas que a gente senta na vida, quantas plataformas que a gente pisa na vida, quantos lugares que a gente vai, e a única certeza que a gente tem é que Ele está na embarcação, Ele vai com a gente, Ele senta com a gente, aleluia. E de vez em quando Ele faz igual fez comigo, Ele faz assim, ó: cala tua boca e fica quieto, que isso tu só vai atrapalhar. Ele pega a gente, arrasta a gente para trás e fala assim: deixa que eu vou negociar por você. Deixa que eu vou entrar nesse negócio por você. Eu vou advogar isso na tua causa. Eu vou pleitear isso por você. Deus faz isso com a gente, irmão, na embarcação. E aí, graças a Deus, o Senhor pega os discípulos e vai atravessar toda a travessia da vida. Jesus na embarcação. Todo lugar que você vai, Jesus na embarcação. Só que acontece um negócio interessante. No meio de uma travessia que era tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Ó, Jesus está na embarcação. Os discípulos eram profissionais da embarcação. Eles sabiam o que estava fazendo. Mas, irmão, tudo tinha para dar certo. E de repente, Jesus adormece. Você já viveu uma situação assim na sua vida que parece que Deus adormeceu? Parece que Deus entrou de lockdown, ficou de greve. Porque tem uma hora, irmão, na vida da gente, eu não sei você, mas eu já vivi tempo em que eu nem orava, eu só pensava em orar, Deus respondia. Tem momento na vida da gente que é assim. Você nem pensa em orar, você, Deus já fez. É coisa linda isso. Aproveita essa época, viu, irmão? Aproveita essa fase. É a fase que você ora e Deus abre o céu, ora e Deus derrama, ora e Deus responde. É uma bênção essa fase, irmão. Mas tem uma fase da vida da gente que Jesus continua na embarcação, mas Ele adormece. A sensação que a gente tem é que Ele não está ouvindo nada. A sensação que Ele está ouvindo é que parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. A tempestade está acontecendo lá fora. Os discípulos estão apavorados, porque apesar de serem profissionais, o barco parece que vai virar. Eles estão desesperados. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Há momentos na vida da gente, irmãos, que é desse jeito. A gente está aflito, angustiado, ansioso com algumas coisas, e parece que o Deus que sempre nos acompanha tirou folga. Entrou de férias. A gente ora e nada, não muda nada. E aí acontece algo interessante, que Deus está de silêncio e a tempestade vem. Agora presta bem atenção no texto. Veio a tempestade de chuva misturada com vento. O que eu entendo aqui na revelação da palavra? Você já viu que tem problema que vem com combo? Tem problema que não vem um só, vem um kit. Você chega ali agora no... Amanda fala, é o BK, Burger King. Pai, eu vou comprar um lanche no BK. O que é isso, minha filha? Catingueiro velho da roça. O que é isso, minha filha? BK, ela, Burger King, meu pai. Para a gente não falar o nome inteiro, falar BK. Aí a Amandinha chega no Burger King, eu vou tirar o dinheiro do bolso, ela fala assim: ei, ultrapassado. Aqui, meu pai, eu tenho no celular o desconto. Na Amandinha toda informatizada. Chega lá, mostra o desconto e fala assim: pai, eu vou comprar o combo. Eu falo: que trem é esse, minha filha? Não é um lanche que é para comprar? Aí ela vai me explicar que o combo é o lanche, mais a batata frita, mais o sorvete que vem junto, aquele bicho lá, aquele milkshake. Aí é o combo. Eu falo: entendi, eu vou pagar pelo lanche e vai vir um combo. Vai vir isso tudo. É o pacote. Você sabia que tem hora na vida da gente que está tudo numa belezinha, tem tudo para dar certo, e de vez em quando a luta vem combo? Vem isso e mais aquilo.
Vem esse, mais aquele problema. E a gente fala, Deus, até tal dia aí estava tão tranquilo, tão bom, tão maravilhoso. Mas agora, além de uma chuva, vem uma tempestade. Além de um problema, vem outro. E os discípulos, no meio de 2, 3 problemas, Jesus está fazendo o que, irmão? Tirando um cochilo. Ei, no meio dos problemas, Deus tirou. E aí a gente faz aquela velha frase. Sabe qual é a frase que a gente faz agora? No momento em que eu mais precisei, Deus ficou em silêncio. Oh Deus, na hora que eu mais precisei do Senhor, aonde estava o Senhor? Na hora que a coisa mais apertou, aonde estava o Senhor? Dá um toque para essa pessoa linda do seu lado e fala assim, Deus sempre esteve no mesmo lugar. Aleluia. Entende isso? Deus sempre esteve no mesmo. Ele não saiu do barco. Ele não saiu do barco. Aleluia. Ele não abandonou o barco. Ele continua lá. Ele continua presente. Ele está lá, irmão. Deus está no mesmo lugar em todos os momentos, em todas as instâncias da sua vida. Você conhece aquela alegoria que fala sobre as pegadas na areia? Conhece, é muito conhecida, eu acredito que você conhece. A pessoa foi caminhando na areia e ela amou andar com Deus. Amou andar com Deus. E ela olhava para trás e via 4 pegadas. 2 delas e 2 de Deus. Então ela andava na praia e olhava para a areia e falava assim, meu Deus, que coisa linda, ó, 2 pegadas de Deus, 2 minhas, Deus está comigo. De repente, no momento difícil da caminhada, terrível, andando na praia, aquele momento ruim, ela olha, cadê as 4 pegadas? 2 desapareceram. E ela olha para Deus e fala assim, Senhor, aonde o Senhor estava? Porque eu olhei e só vi 2 pegadas. E o Senhor olha e fala assim, aquelas 2 eram minhas, porque eu te carreguei no colo. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa, teu barco ainda não virou, porque Deus está nele. Ele pode não estar falando, não estar tocando, ele pode não estar interferindo ainda, mas ainda não virou, porque Deus está nele. Não vai a pique, porque Deus está nele. Não vai acontecer o pior, porque Deus está presente. Ele é a sua garantia. O salmista fala, ele é meu escudo e broquel. Aleluia. Foi nessa intenção que o salmista escreve, ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Praga nenhuma, seta nenhuma, mortandade alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. E ele diz assim, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde, para que te livre. Deixa eu ministrar algo de Deus para a sua vida hoje, filho. Deus pode até te permitir entrar na cova dos leões, mas lá na cova os anjos dele estão fechando a boca do leão. Eu tenho uma palavra profética hoje para liberar sobre a sua vida. Ele é aquele que fecha a boca do leão. Ele é aquele que fecha a boca do leão. Ele fecha a sepultura. Ele entra na cisterna. Ele pode até lhe permitir entrar na fornalha de fogo, mas lá na fornalha de fogo ele passeia com você. Está dando para entender, irmão, que Deus até te permite passar, mas ele passa contigo. Eu ouvi o pregador dizendo assim certa vez, que Deus não joga a corda na cisterna. E eu falei, meu Deus do céu, na hora que a gente mais precisa, cadê Deus mandando a corda para a gente subir a cisterna? E aí o pregador completou e disse assim, Deus não manda corda, Deus entra dentro da cisterna para te tirar. É por isso que ele diz assim, eu sou contigo, não temas, eu sou teu Deus, não te pasme nem te espante. Aleluia. Oh, amado irmão, ele não disse que você não passaria a tribulação.
Mas ele garantiu assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe aqueles dias que você acorda cheio de Deus? Sabe aquele dia que você acorda crente? Tem dia que a gente acorda crente, eu não sei você, mas tem dia que a gente acorda cuspindo fogo, crente, crentão. Aquele dia Deus está com você. Mas tem dias na vida da gente que a gente acorda e fala assim: meu Deus, eu estou parecendo um desviado, eu não estou sentindo nada. Oh Deus, eu não estou sentindo nada. Eu canto, eu não sinto nada. Eu oro, eu não sinto nada. Eu não sinto nem vontade de ler a Bíblia, nem vontade de orar. Oh Deus, eu estou naqueles dias que eu não sinto nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você muda de feliz para alegre, você muda de triste para deprimido, você muda. Mas o teu Deus, ele não muda sempre, ele está sempre com você. Nos dias mais alegres ele está com você, nos dias mais fervorosos ele está com você. Mas naquele dia que você parece um desviado, Deus estará dizendo assim: eu não te abandono, eu não viro as costas para você, eu não te deixo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele está conosco, irmão, faça chuva ou sol, ou no preto ou no branco, ou no dia ou na noite escura, você tem a garantia de Deus. E no meio do temporal, Ele está lá no barco, na proa. Aleluia! É interessante a gente pensar em Deus dormindo, irmão. É interessante pensar que Deus está dormindo, porque isso é uma perspectiva humana. Porque se você for lá em Salmos, Salmo está dizendo assim, ó: não toscanejará e nem dormitará o guarda. Dá um toque para o irmão e fala assim: Deus nem pisca, lindão. Deus está com um olhão aceso de brasa, contemplando a sua vida passo a passo, minuto a minuto. Deus está lá, você está entendendo? Oh glória, segundo a segundo, Ele não dorme. Deus não tira férias, Deus não entra de folga. Deus está ali, ó, presente sempre. Mas é interessante que os discípulos tinham tudo para dar certo, e tudo que estava dando certo, de repente, deu tudo errado. Há momentos na vida da gente que é assim, está tudo para dar certo, e de repente parece que vai dar tudo errado. Existem momentos na vida da gente que é assim. Os discípulos estão ali navegando, algo normal, tudo belezinha, de repente, tempestade, temporal, ventania. Repete comigo: se o vento soprar, Ele está no barco. Oh, glória a Deus. Eu não sei qual vento que tem soprado na sua vida. Não sei que tempestade que tem assolado a sua vida. Eu só vim nesta noite te trazer um recado: Ele continua no barco. Ele permanece no barco. Vamos caminhar na revelação do texto. E aí o prognóstico muda. Qual o prognóstico, pastor? O que é que vai acontecer? Porque quando tudo está bem, a gente acredita que vai dar certo. Mas quando chega as tempestades, a gente começa a duvidar que vai dar certo. Lembra do propósito lá atrás? Lembra da intenção lá atrás? Você lembra disso que eu falei assim: tudo na vida tem que ter propósito e intenção? Quando tudo está dando certo, a gente acredita no propósito. Quando tudo está dando certo, a gente acredita que a gente vai chegar do outro lado. Os discípulos falaram assim, ó: nós vamos entrar no barco, a intenção é chegar do outro lado, vai dar certo. Quando tudo está se resolvendo, a gente acredita no propósito, a gente acredita que vai chegar do outro lado. Mas quando a tempestade vem, meu irmão, quando os dias difíceis vêm, aí a gente começa a colocar em dúvida se a gente vai chegar do outro lado. É ou não é? A gente começa a colocar em dúvida se a gente vai atravessar. Eu tenho outro recado de Deus para a tua vida hoje: não duvide que Deus vai cumprir o propósito. Não duvide que Deus vai cumprir a intenção dele. A questão é que você pensa que Deus vai andar em linha reta, e muitas vezes Deus não anda em linha reta. Deus muitas vezes pega uma lombada, Ele sobe e de repente Ele desce, e de repente Ele vira uma curva. Mas não tenha medo não, Ele é o piloto, Ele é o marinheiro, Ele está com a mão no leme. Não se preocupe, Ele vai fazer você chegar do lado de lá. Mas você precisa, querido, entender uma coisa: nunca duvide que Deus vai te fazer alcançar um propósito.
Nunca duvide que Deus vai te fazer chegar do outro lado. Ah, pastor, esse ano, Deus prometeu, esse ano será um ano de bênção. Mas aí vem uma pandemia, misericórdia, ano de pandemia. E os planos e os sonhos de Deus fracassaram. Deixa eu te falar uma coisa, os seus planos talvez fracassaram. A agenda de 2020 foi totalmente mudada, a nossa. Mas a agenda de Deus permanece de pé. O que Deus queria fazer ano passado continua de pé esse ano. A agenda de Deus não foi alterada. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus estava antevendo a tempestade. Ele já sabia o que ia acontecer na vida dos discípulos. Deixa eu lhe falar uma coisa, príncipe e princesa do Senhor Jesus. Deus já sabia que isso ia acontecer com você. Deus já sabia pelo que você iria passar. Mesmo assim, Ele te fez uma promessa. Não duvide da promessa, do propósito, da intenção, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Sabe, irmão, é fácil acreditar quando a gente está na casa do pai, como filho predileto, José. Difícil acreditar quando a gente é vendido como escravo, esquecido na prisão. É fácil acreditar quando a gente está no palácio, como Daniel. Difícil é quando pega a gente e joga dentro da cova dos leões. É fácil acreditar, irmãos, quando você vê Davi dentro do palácio. Difícil é quando você vê Davi dentro da caverna de Adulão. Está entendendo, irmão? Mas eu tenho um recado de Deus. A prova não muda o teu propósito. A luta não muda a intenção do que Deus quer fazer. Mesmo na adversidade, Deus continua dizendo assim: eu vou te levar do outro lado. Eu vou te carregar até o outro lado. Meu Deus do céu. Pastor, vai terminar aquilo lá? Vai. Vai concluir, pastor? Vai. Porque Deus é conosco. E aí eu vou concluindo com você aqui para dizer o seguinte: chega a hora que os discípulos vão clamar a Jesus. Jesus, mestre, Rabone, não vai o Senhor que a gente está perecendo? E o texto diz assim: despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Isso aqui é muito tremendo, irmãos, porque esse despertar de Jesus não é porque Jesus está dormindo. Diga comigo assim: é a hora que Deus entra em cena. Não, você não entendeu? Deus sempre está presente, mas tem uma hora que Ele abre a boca para falar, e Ele rompe o silêncio. Tem uma hora que Ele levanta a mão para intervir. Tem uma hora que Ele põe o braço. Tem uma hora que Ele entra com o pé. Deus sempre está presente, Deus sempre está com você. Mas tem uma hora que chega a hora dele bater o martelinho e falar: basta, chega, pronto, cessa. Dá um toque nesse irmão profeticamente, fala para ele assim: a hora está chegando, Deus vai entrar em cena. Meu Deus do céu. Você entendeu o que eu disse? Vai chegar a hora de Deus intervir. Vai chegar a hora de Deus romper o silêncio, manifestar a sua glória. E Ele despertando-se. Talvez nesta manhã você precise orar: Senhor, desperta-te em meu favor. Senhor, levanta-te em meu favor, intervenha. Senhor, eu quero viver esse tempo, esse momento, Pai. Por quê, pastor? Porque não importa como esteja o momento, quando Ele intervir, a tempestade passa, o vento passa, a bonança chega. Por quê, pastor Henrique? Porque os discípulos tiveram que abrir a boca e falar assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Deixa eu lhe falar uma coisa: você sabia que Deus dá ordem ao seu problema? Os discípulos aprendem que o problema obedece a Ele, a ordem dEle. Ele permite a hora do problema entrar e Ele dá ordem para a hora do problema sair. Tudo está no controle dEle. A mão dele está controlando tudo, irmão, em nome do Senhor Jesus. Você serve a um Deus que acalma tempestades. Tempestades na família, tempestades no casamento, tempestades nos relacionamentos, tempestades no seu local de trabalho, tempestades na sua profissão, tempestade na sua educação. E de repente o teu Deus levanta e fala assim: sossega,
aquieta. E aquilo que parecia que ia dar errado, o Deus da paz começa a botar tudo no lugar. Deus começa a organizar tudo de novo. Ei onda, volta para o mar. Ei tempestade, volta para o céu. Ei vento, te aquieta de lá. O Deus que permitiu a bagunça é o Deus que começa a organizar e colocar tudo no lugar. Eu creio em um Deus, amado, que organiza o desorganizado. Ele dá ordem ao caos. Aleluia. Meu Deus do céu. E de repente os discípulos começam a ver o céu abrir. Depois de uma tempestade o céu abre, o sol aparece. Chega aquela paz da bonança. Para a gente encerrar, diga comigo assim: eu quero esse tempo da bonança. Oh glória! Diga comigo assim: essa tempestade é só uma fase. É chuva de verão, é chuva passageira. Parece que vai acabar com tudo, e aquela chuvona lá em casa, pô, a noite inteira chovendo. Eu falei, meu Deus do céu, aquele trovãozão. Meu Deus, a casa vai acabar. No outro dia, quando a gente amanhece, o sol está aberto. Assim a luta na minha e na sua vida. Parece que vai acabar com tudo, aquele temporal, aquele tempestade, aquele trovão. Mas de repente a chuva de verão vai passar, a bonança vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É assim que Deus faz, irmão. Você pode ficar de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim: os discípulos chegaram do outro lado, mas não eram mais os mesmos. Eles tinham passado uma experiência com Deus. Eles tinham experimentado a grandeza de Deus. Muitas vezes as tempestades da nossa vida é só para a gente conhecer que temos um Deus que acalma a tempestade e o vento. Deus podia te dar uma tranquilidade, podia ser tudo normal, podia ser normal. Seu trabalho podia ser normal, sua faculdade podia ser normal, tudo, casamento podia ser normal, tudo podia ser normal. Mas por que a tempestade? Por que a adversidade? Porque no normal você não experimenta o Deus do sobrenatural. No normal você não vê o Deus sobrenatural trabalhando. Então muitas vezes Deus permite que você saia da normalidade, para que você contemple o sobrenatural de Deus na sua vida. O Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para te adorar. Estamos aqui, Deus, para te bendizer, Deus. Deus, toma essa tempestade nas tuas mãos e hoje diz: aquieta-te. Senhor, aquieta o coração, aquieta teu filho, aquieta tua filha, aquieta essa tempestade. Tua palavra diz: os reinos se embraveceram e se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz, a terra se derreteu. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor. Eu sou Deus. Assim diz o Senhor. Oh Deus maravilhoso, nós te adoramos nesta manhã, Pai, obrigado. Nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de alegria. Nos dê uma semana na tua presença, Senhor. Nós te glorificamos, te enaltecemos e te bendizemos hoje aqui, Pai. Não importa, nós chegaremos do outro lado. Nós chegaremos do outro lado. O outro lado nos espera. Nós vamos chegar lá na linha de chegada. Nós vamos chegar na linha de chegada, porque temos um Deus, um general de guerra, um capitão que nos acompanha na jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém.